Oi, pessoal. Meu nome é Carolina Arruda. Atualmente eu moro em Bambuí, Minas Gerais. Eu sou estudante de medicina veterinária e eu sou portadora de neuralgia do trigêmeo bilateral, que é uma doença crônica, no meu caso, refratária a vários tratamentos cirúrgicos e farmacológicos. E eu convivo com essa doença há 11 anos. Há 11 anos. Carolina, primeiro saber, Bambuí é Minas? Isso, Minas. E você, desde criança, você tinha essa ideia de ser médica? Como que era a tua infância? Eu sempre quis trabalhar na área da medicina, tanto na medicina humana quanto veterinária. Acabou que, pelos meus pais serem veterinários, eu fui para a área da medicina veterinária também. Ah, é? E você falou que tá há 11 anos com que você sofre essas dores, né? Isso. Como que foi, então? O que que acontece para se ter essa neuralgia, né? Neuralgia ou nevralgia. Nevralgia ou neuralgia é alguma coisa genética, é alguma coisa que acontece? Você poderia falar pra gente? E o médico poderia ajudar também a gente Claro, claro. sobre. Você quer falar, Carol? No meu caso, a neuralgia é causada por um conflito neurovascular. Aqui no meu cérebro, aqui na base do cérebro, tem uma artéria que ela é um pouco deformada e ela acaba encostando no nervo do trigêmeo. E a cada batida do meu coração, essa artéria pulsa em cima do nervo e com o passar do tempo ela foi lesionando esse nervo e ele foi perdendo a capa dele, que é a bainha de mielina. E com o tempo, isso foi desencadeando a neuralgia do trigêmeo, provocando choques elétricos, que é a sensação da dor. Eu pesquisei sobre a doença e em todo lugar fala que se não é a pior dor do mundo, é uma das piores, né? Sim, com Por que certeza. que ela é tão intensa e ela é comparável para as pessoas terem ideia a qual dor? Olha, não sei se dá pra comparar a neuralgia trigêmea, Eu mas vi o ó, pessoal comparando com dor, aquela dor de dente quando pega no nervo, sim, mas mas é é a dor de dente, né? É uma dor mais inflamatória, né? é, É uma dor diferente. A neuralgia, como o nome já diz, é uma dor originada no nervo, né? certo. É uma dor neuropática, né? É, e é uma dor que ela tem um aspecto, os pacientes eles descrevem como se tivesse um picador de gelo, né? Alguma coisa cutucando, né? Realmente, os choques elétricos, muitos queimação, né? É uma dor muito intensa, ela costuma ser, na maioria dos casos, né? No caso da Carol, um pouco atípico, mas na maioria dos casos é uma dor muito intensa, que ela surge de forma súbita, dura entre poucos segundos e alguns minutos, mas ela também desaparece subitamente, mas ela é muito intensa. Ela vai e volta, é Ela isso? vai e volta, são episódios, né? Com o passar dos anos, esses episódios eles podem se fazer mais frequentes, né? Sendo tratado e até o caso da Carol, por exemplo, que hoje ela tem uma dor de base, né? Uma dor de fundo que a gente chama, que é uma sensação de peso no Que não rosto, uma some. constante, né? Não é o mais comum, tá? Isso não é Tá. o mais comum, não é a regra. A gente tá falando do caso da Carol, né? É uma dor que mantém uma dor de fundo, somada aos episódios de crise, né? Que surgem no decorrer do dia dela, que já são muitas crises diárias, né, Carol? Você vem tendo. São mais de 30, 50 crises diárias. O paciente ele chega a ter medo de, às vezes, escovar o dente, de alimentar, porque existem pontos gatilhos na região Ah, facial, é? né? Às vezes algum ponto específico onde a gente toca, né? E esse estímulo que não deveria ser doloroso, ele termina por desencadear, né, uma resposta dolorosa muito intensa, que seria essa crise, né, que o paciente sente. Então o paciente ele teme, às vezes até contato físico, ele não consegue às vezes dormir daquele lado do rosto ali também, né? Evita se alimentar, tem medo de se alimentar, muitos pacientes perdem peso por isso, Né? né? Mas Atividade física, então, nem pensar. tudo é muito relativo de acordo com o quadro do paciente, né? Tem pacientes que respondem muito bem ao tratamento, muito bem. E alguns pacientes que são intervidos cirurgicamente ficam curados, né? Outros já não têm uma boa resposta, como o caso da Carol, mas é a minoria. A maioria dos pacientes, né? A grande maioria dos pacientes, eles respondem bem ao tratamento farmacológico. Eu não sei se o Léo tem alguma imagem da região ou como pode representar isso pra gente ter uma ideia, né? Como. Vê se você acha, Léo. E, Carol, qual foi a primeira sensação que você teve? Começou com uma dor pequena e foi aumentando? Ou de um dia para o outro você começou a ter essa dor e não parou mais? Como que foi? Você lembra? De um dia- Lembro. De um dia para o outro, eu comecei a ter a crise na intensidade que ela é hoje. As crises no começo eram bem mais espatadas, bem mais rápidas que hoje em dia.
com o passar dos anos, as crises foram intensificando, tanto em frequência quanto em duração. Então, no início, eu ainda tinha um pouco mais de controle, digamos assim, das crises. Era uma crise por mês, uma crise por semana, depois passou a ser 2 crises por semana, depois passou a ser crises diárias, e hoje em dia eu tenho mais de 50 crises por dia. Carol, e no começo você procurou o médico logo que sentiu as dores ou resolveu com medicação e foi deixando? Como que foi? Olha, eu tinha acabado de passar por um período de dengue. Então, assim que eu tive a primeira crise, eu achei que era uma dor de cabeça relacionada à dengue. Apesar de ser uma dor muito forte, completamente diferente de uma dor de cabeça normal, eu achei que seria uma sequela da dengue. Então, eu demorei assim mais ou menos um mês para procurar um médico. Quando as crises começaram a intensificar, eu fui tendo mais crises durante o mês, aí eu resolvi procurar um neurologista. Eu fui direto, né, em neurologistas, porque como minha família inteira é da área da saúde, a gente já tinha mais ou menos essa ideia de que teria que ser um médico especializado nessa área. Então a gente foi atrás de neurologistas e começou a minha saga pelo diagnóstico, né? Ao todo, eu fui em 27 neurologistas até conseguir meu diagnóstico. Foram 4 anos. 4 anos para descobrir o que era? O pessoal achava que era 4 anos. enxaqueca, o que te diagnosticaram antes? Nossa, já me diagnosticaram com enxaqueca, já me diagnosticaram com dor de cabeça por estresse. Em decorrência da gravidez, falavam que era hipertensão, durante a gravidez, porque as dores começaram durante a gravidez. Então, eu tive muitos diagnósticos incertos e que não tinha fundamento, né? E depois que eu consegui o meu diagnóstico realmente da neuralgia, eu percebi que é uma doença que é muito pouco falada, é muito É. pouco conhecida, e por isso o diagnóstico foi tão complicado. E antes desses eventos, você já tinha tido enxaqueca forte, alguma dor de cabeça muito forte no passado? Ou não? Não, nunca tive dor de cabeça forte. O que eu tinha era que, por volta de 13 anos, eu tinha desmaios. Ah, é? Frequentemente eu tinha desmaios, mas a gente nunca descobriu a causa. Fiz diversos exames, eletroencefalograma, mas nunca descobrimos a causa. E quando você tinha essas crises, você chegou a ir em pronto-socorro ou tomar algum remédio mais forte para passar? Ou ela ia embora sozinha depois de um tempo? Assim, você tomava alguma coisa? Porque a dor, imagino, devia ser insuportável, né? No início eu não tomava nada, até porque eu estava grávida Ah, e era contraindicado qualquer tipo de medicamento. Então eu aguentava as crises. No início elas duravam ali cerca de segundos a minutos, só que depois, com o passar dos anos, foram intensificando e as crises foram ficando cada vez mais frequentes e emendando uma na outra. entendi. Não adiantava deitar, por exemplo, apagar a luz ou fazer algumas Não, coisas desse não. tipo. Não tem. Não, até porque o estímulo luminoso, o estímulo sonoro não são gatilhos para Ah, dor. não. Não, os O- gatilhos são coisas do dia a dia, mastigar, falar, escovar dente, lavar o rosto, lavar o cabelo. Entendi. E a partir do momento que você tem o diagnóstico, 4 anos depois, né? E aí, qual foi a recomendação? O que que te falaram? Como ia ser sua vida? Olha, nunca me falaram que eu ia piorar com o passar do tempo. Eu acho que isso foi o que mais me pegou de surpresa. Na época, eu tinha o diagnóstico, eu consegui aos 20 anos, e eu tentei vários tratamentos farmacológicos, diversos médicos diferentes, e não conseguia melhora. E aí eu comecei a procurar pela cirurgia. Só que muitos médicos que eu ia falavam que não podiam me operar, porque eu era muito nova, que era muito arriscado, que existia um risco de sequelas e não queriam me operar. Então foram mais 3 anos depois do diagnóstico para conseguir realmente uma equipe que me operasse. E a operação seria o quê? Que tipo de operação que é? Eu fiz uma descompressão microvascular, que é para afastar a artéria do nervo aqui da base do cérebro.
Essa cirurgia não funcionou. Eu fiquei 2 meses inicialmente sem dor e depois as dores voltaram na mesma intensidade normal como era antes. Depois eu fiz uma risotomia por balão, é um balão que infla dentro do gânglio para tentar, é, entre aspas, né, matar algumas fibras do nervo. Essas cirurgias eu fiz uma em cada lado, porque, como eu disse, eu tenho neuralgia bilateral. Então, eu sentia muita dor do lado esquerdo, que é o local que eu mais sinto dor, mas eu também tinha muitas crises do lado direito. E na primeira cirurgia, a gente fez a descompressão do lado esquerdo. Só que, como não teve resultado, não foi bom, a gente tentou fazer uma técnica diferente. Os médicos testaram uma técnica diferente do outro lado, que seria o lado direito, mas também não funcionou. Em questão de dias, eu já voltei a sentir dor. E aí, no final do ano passado, eu e o Dr. Wellerson, a gente se conheceu, ele se comoveu com o meu caso e se dispôs a me ajudar e fazer uma nova cirurgia. Aí foi uma em cada lado. Foi a neurólise por fenolização. O que que seria isso, E doutor? aí, Só um Pode, minutinho. pode concluir, Pode Carol. concluir, Carol. Depois ele me explica o que que é isso. eu fiz do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, eu fiquei com uma parestesia, né? Do lado direito, ainda fiquei com dificuldade Acessibilidade de alterada. movimento, fiquei com dormência desse lado, e do lado esquerdo não funcionou. Do lado direito parei de sentir dor, mas do lado esquerdo não funcionou.